Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu tô muito feliz de estar aqui e eu tô muito mais feliz ainda que você tá aqui, principalmente porque eu vi que tem muitas pessoas novas no canal. O YouTube não me mostra quem são, mas a gente tava querendo chegar a 100 inscritos, nós chegamos a 120. Então, muito obrigada você que tem estado aqui, você que tem compartilhado, você que é novo, seja muito bem-vindo, né, nesse tempo que a gente tá aqui juntos para compartilhar histórias. No mês passado, gente, eu comecei a compartilhar histórias do meu livro favorito. Não sei se vocês lembram. Se você não viu, o meu livro favorito é a Bíblia. Aqui ela tá, fica ao contrário no vídeo, mas essa é a Bíblia, a mensagem. E eu comecei a compartilhar histórias da Bíblia e disse que uma vez por mês eu traria, né? E a primeira história que eu contei foi a história do Pentecostes no livro de Atos dos Apóstolos. Lá eu expliquei que o livro de Atos ele foi escrito em cartas e, enfim, se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui para você assistir, porque essa história é uma continuação. Se você não quiser assistir, você também pode ler na sua Bíblia o capítulo 1 e 2 do livro de Atos, tá bom? Hoje eu queria compartilhar o próximo capítulo, mas antes queria realmente só lembrar os nossos combinados. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. A história é super rapidinha, então se você quiser beber água no banheiro, alguma coisa, aguenta só um pouquinho. Se a gente estivesse na mesma sala, provavelmente você não sairia. E esse é o combinado, na verdade, principal. Que numa contação de histórias, geralmente, antes, estaríamos todos na mesma sala. Hoje isso não é possível, né? Mas também, talvez você more em outra cidade, em outro estado, e aí seria mais impossível ainda isso acontecer. Então, graças a Deus, né, pelo canal e que a gente pode estar junto sem estar nesse momento. Então, que você use sua imaginação para imaginar que a gente está perto e também para conseguir visualizar, né, ver, imaginar as partes da história que eu for contando, tá bom? Essa história particularmente, ela é real, ela é verdadeira. Nem todas que eu conto aqui são. Mas, antes de mais enrolação, vamos continuar a história de Atos 3. Bom, na última eu terminei contando, né, que o número dos seguidores de Jesus, das pessoas que passaram a acreditar em Jesus, era mais de 3.000 pessoas, depois da pregação de Pedro e tudo mais, lembram? Então, e aí o capítulo 3 começa contando que eles se reuniam sempre. Hoje isso não é possível, mas vamos, né, lembrar da história lá. Eles se reuniam sempre em cultos, em reuniões de oração, em refeições, almoços juntos, e eles dividiam tudo que tinham. E isso fazia com que todas as pessoas que viam eles, né, os seguidores de Jesus, gostassem do que viam, porque eram pessoas que estavam sempre alegres e sempre ajudando um ao outro. E um belo dia, a Bíblia diz, lá no versículo 1 do capítulo 3, que dois discípulos de Jesus, Pedro e João, eles estavam indo para o templo, que era a igreja, né, da época, a construção igreja. Eles estavam indo para o templo para uma reunião de oração. Isso existe até hoje, né? Eles estavam indo para uma reunião de oração e na mesma hora que eles estavam chegando, a Bíblia conta que estava sendo carregado para uma porta uma pessoa que não podia andar desde que nasceu. E ele estava sendo carregado porque ele ficava lá naquela porta todos os dias e ele pedia esmolas. O que é esmolas, Gabi? Ele pedia dinheiro, moedas, né? Alguma coisa para ele poder sobreviver, porque provavelmente pela condição dele ele não trabalhava. E aí ele estava lá, né, sendo carregado para essa porta, bem a porta que Pedro e João iam passar. E na hora que eles estavam passando, a Bíblia fala que essa pessoa pediu, né, uma esmola, pediu moedas. E Pedro olhou para ele firmemente e disse: olhe para nós, porque ele nem sequer tinha levantado a cabeça para olhar. Talvez você já até tenha visto alguma situação dessa. Pedro disse: olhe para nós. E aí ele olhou, imaginando que ele ia ganhar moedas, que é o que ele tinha pedido. Mas olha que incrível o que Pedro falou. Eu até deixei aberto aqui para eu não mudar as palavras que ele falou, porque elas são
muito poderosas. Ele disse assim: eu não tenho um centavo para dar a você, mas eu vou dar o que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante e ande. Gente, já pensou? Na mesma hora, ele segurou o homem pela mão e puxou. E no que ele puxou, ele conseguiu ficar firme nos próprios pés. E saiu andando, e pulando, e dançando. E nem ele estava entendendo exatamente o que estava acontecendo. Ele entrou no templo junto com Pedro e João. E todo mundo que estava lá no templo estava acostumado a ver ele sentado sem conseguir andar lá na porta. Como assim era a mesma pessoa? Imagina, gente, todo mundo foi correndo em volta para ver o que tinha acontecido, porque não era possível. Como assim? Ele só levantou e andou. E aí Pedro, que era o discípulo, né, de Jesus, que tinha pregado no capítulo anterior, ele percebeu que tinha uma multidão ali em volta dele e ele aproveitou a oportunidade. Para quê? Para falar sobre o amor de Deus por cada uma daquelas pessoas e o plano que Deus tinha de salvar, de trazer cura também para cada uma daquelas pessoas, para cada um daqueles que acreditasse em Jesus. Foi isso que ele falou, inclusive. A fé no nome de Jesus pôs de pé esse homem. Sim, foi a fé que deixou ele curado diante de todos vocês. Ele não disse que quem tinha feito o milagre tinha sido ele. Ele disse que o milagre tinha acontecido pela fé no nome de Jesus. Quem fez o milagre foi Jesus. Só que usou Pedro e João naquele dia. E aí ele começou a pregar, a contar sobre o plano de Deus para cada uma daquelas pessoas, sobre tudo que tinha acontecido, né, que ele tinha visto, e sobre o poder de Jesus. E nesse dia ele pôde não apenas contar, mas também mostrar, né, que Jesus era poderoso para curar, para fazer coisas que nós não podemos fazer. E aí, gente, por conta disso, no capítulo 3 continua contando que eles ficaram lá no templo falando, né, sobre o plano de Deus, sobre a história de Jesus, até a noite, e mais de 5.000 pessoas acreditaram em Jesus. É muita gente, né? Só que isso também fez com que outros líderes, né, pessoas que não acreditavam em Jesus, ficassem muito bravos. E essa história continua no capítulo 4, mas eu vou contar no próximo vídeo. E eu te encorajo a ler a sua Bíblia. Se você não sabe ler, peça para alguém contar as histórias para você. Se você tem aquela Bíblia de figuras, também serve. Mas leia, porque essas histórias, elas não são apenas a história de como nasceu a igreja. Elas são muito importantes para a gente lembrar que mesmo depois de Jesus ter ressuscitado, o poder dele ainda atua, né, nas pessoas, naqueles que creem nele, tá bom? Hoje eu vou terminar e a gente se vê na próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau, até mais!